Se você é um homem com mais de 50 anos e se preocupa com as idas noturnas ao banheiro, o jato fraco ou aquela sensação persistente de que sua bexiga nunca esvazia completamente, isto pode ser a coisa mais importante que você ouvirá em muito tempo. Porque existe um alimento que a maioria dos homens consome quase todos os dias sem pensar. Um alimento que a maioria das pessoas acredita ser bom para a saúde e que pode estar prejudicando sua próstata neste exato instante. Não se trata de um simples mau hábito, é o verdadeiro inimigo silencioso. E se você não o eliminar ou reduzir drasticamente nenhuma quantidade de medicação, nenhum suplemento herbal, nenhum exercício de Kegel vai lhe dar a liberdade que você deseja. A verdade é que seus problemas de próstata não são apenas uma parte inevitável do envelhecimento. É uma condição que, em muitos casos, foi alimentada lenta e continuamente, ao longo de décadas pela escolha de alimentos incorretos. Eu sou a doutora Sandra Pereira, especialista em saúde masculina com mais de 2 décadas de experiência, ajudando homens a recuperar sua saúde e sua tranquilidade. Trabalhei com milhares de homens que chegaram à minha clínica, sentindo-se derrotados, cansados e envergonhados, acreditando que suas noites de descanso e sua vida sexual tinham acabado para sempre. Mas quando focamos não nos sintomas, sim nas causas biológicas da inflamação da próstata, acontece algo assombroso. O corpo tem uma capacidade inata de se curar. Se dermos as ferramentas adequadas e a ferramenta mais poderosa que temos para combater o crescimento da próstata não é um comprimido nem um procedimento, é o que você coloca no seu prato. A maioria dos homens acha que o problema da próstata é simplesmente um problema da idade, mas essa é uma crença equivocada e perigosa. A verdade é que existe um ciclo vicioso de inflamação e dano celular, que é a causa principal, e ele é alimentado por um inimigo surpreendentemente comum: os laticínios, a carne vermelha e os açúcares. E neste vídeo, vou revelar como esses alimentos estão sabotando sua próstata. Vou mostrar a estratégia, simples para reverter o dano que vi, funcionar repetidas vezes na minha clínica e explicar por a neurociência de ponta, respalda cada palavra. Fique comigo porque isto é muito mais do que um guia de alimentação. É um mapa para você recuperar sua vida. 1. Entenda o que realmente está acontecendo com a sua próstata. Tenho me sentado diante de centenas de homens bons, homens de família, homens que trabalharam duro a vida toda, que me olham nos olhos e me perguntam com uma voz cansada: doutora, o que aconteceu comigo? A voz baixa, a confiança abalada. Eles não estavam falando apenas da necessidade de ir ao banheiro a cada hora. Estavam falando de uma perda de controle, de uma sensação de fragilidade que nunca tinham sentido antes. A pior parte é que a maioria deles achava que isso era normal. Só estou envelhecendo, me diziam, como se a fraqueza da próstata fosse tão inevitável quanto os cabelos brancos. Mas deixe-me lhe dizer algo que ninguém diz. A inflamação crônica é a causa principal da hiperplasia prostática. Benigna, na sigla em inglês, o aumento da próstata. E se você não a enfrenta, qualquer tratamento será como tentar apagar um incêndio com gasolina. Veja, seu corpo é uma máquina biológica incrivelmente complexa e a próstata é, particularmente, vulnerável ao ambiente em que vive. Quando você come alimentos para os quais seu corpo não foi projetado a processar, desencadeia-se uma resposta inflamatória. As células da próstata, numa tentativa de se proteger do dano, começam a inflamar. Com o tempo, essa inflamação crônica leva a um crescimento celular anormal, fazendo com que a próstata aumente e comprima a uretra, causando todos aqueles sintomas incômodos. E embora existam muitos fatores que contribuem para isso, da genética ao estresse, há um trio de alimentos que atuam como o combustível principal desse fogo interno. Não são apenas calorias vazias, são detonadores biológicos que ativam seus piores inimigos internos. Então, quais são esses inimigos e como podemos combatê-los? A resposta pode surpreender e, ao mesmo tempo, trazer alívio, porque a solução está completamente em suas mãos. 2. O trio mortal para a saúde da próstata. Vou ser direta com você. Há 3 grupos de alimentos que vejo repetidamente nas dietas dos meus pacientes com problemas de próstata e que, segundo a ciência mais rigorosa, são os principais responsáveis pela inflamação. O primeiro é o leite e outros laticínios. Ouça bem, porque sei que isso pode ser difícil de aceitar. Durante anos nos disseram que o leite é sinônimo de ossos fortes e boa saúde. Mas para os homens mais velhos,
especialmente aqueles com risco de problemas de próstata. Os laticínios podem ser um veneno lento. Vários estudos importantes, incluindo uma grande revisão publicada na revista Prostate Cancer and Prostatic Diseases, encontraram uma correlação significativa entre alto consumo de laticínios e maior risco de câncer de próstata. A razão é dupla. Primeiro, os laticínios têm altos níveis de cálcio que, em excesso, podem alterar o equilíbrio hormonal e os níveis de vitamina D. Segundo e mais importante, o leite de vaca contém hormônios de crescimento, como fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF-1. Esse hormônio projetado para fazer bezerros crescerem pode estimular o crescimento celular em humanos, incluindo as células da próstata que já estão predispostas ao crescimento. Não estamos falando de um copo ocasional, estamos falando do consumo constante ao longo de décadas. O segundo inimigo é a carne vermelha, especificamente os cortes gordurosos e processados. Quando você consome carne vermelha, especialmente cozida a altas temperaturas, seu corpo é exposto a compostos inflamatórios. A alta ingestão de gorduras saturadas, ferro M e compostos carcinogênicos que se formam ao grelhar ou fritar a carne pode contribuir diretamente para a inflamação da próstata e por refinados biscoitos, bolos, refrigerantes, pão branco. Qualquer coisa que cause um pico rápido na glicose desencadeia uma resposta inflamatória em todo o corpo. Essa inflamação sistêmica não apenas danifica vasos sanguíneos e células nervosas, como também cria um ambiente hostil para sua próstata. Pense nesses 3 alimentos como combustível para o fogo, que é a inflamação prostática. Eliminar ou reduzir significativamente esses alimentos não é apenas uma boa ideia, é uma necessidade se você quer restaurar a saúde da sua próstata. 3. A evidência é irrefutável. Quando falo com meus pacientes sobre a conexão entre dieta e próstata, a maioria é cética no início. Como uma simples dieta poderia ser mais eficaz do que um comprimido? Perguntam. E é uma pergunta justa. Afinal, vivemos numa cultura que busca a solução rápida, mas a ciência, que é meu único guia, é clara e irrefutável. Uma meta-análise publicada na revista Nutrients demonstrou que padrões dietéticos ricos em frutas, verduras e peixe estão associados a risco significativamente menor de hiperplasia prostática benigna, BPH, e seus sintomas incômodos. Por outro lado, dietas ricas em carne vermelha, laticínios integrais e gorduras saturadas mostraram consistentemente o oposto. E os resultados não são marginais. É uma diferença estatística real no bem-estar dos homens, mas a mudança mais poderosa que vejo é no nível celular. A inflamação crônica é a base de quase todas as doenças crônicas do diabetes, as doenças cardíacas e a sua próstata, com sua estrutura densa e rede de nervos e vasos, é particularmente vulnerável. Ao eliminar alimentos inflamatórios e substituir luz por alimentos anti-inflamatórios, você dá ao corpo a chance de se reparar. Pense nisso como dar férias ao seu corpo da guerra. Ele deixa de estar continuamente em modo de defesa, pode começar a se curar, mas aqui está a parte que torna tudo real. Não se trata apenas de dados e estudos. Trata-se de homens de verdade, com problemas reais que fizeram uma mudança simples e viram sua vida se transformar. 4. Um dos meus pacientes, com sua permissão, compartilho esta história, se chama Roberto. Um homem de 65 anos, professor aposentado. Roberto chegou à minha clínica após meses de frustração com a próstata. Levantava-se até 5 vezes por noite, sentia-se exausto o dia inteiro. E sua vida social tinha diminuído porque ele tinha medo de ficar longe de um banheiro. Sua dieta era a típica de um homem da sua idade. Uma tigela de cereal com leite integral de manhã, um sanduíche com queijo e presunto ao meio-dia e jantar com carne vermelha várias vezes por semana. Pedi que mudasse uma única coisa. Solicitei que trocasse o leite integral da aveia por leite de amêndoas, que limitasse a carne vermelha uma vez por semana e aumentasse o consumo de verduras de folha verde como espinafre e couve. No começo ele foi cético. Isso parece fácil demais, doutora disse. Pedi que tentasse por 30 dias. Nunca vou esquecer a ligação que recebi após 3 semanas, doutora disse com voz emocionada. Levantei só uma vez esta noite e o jato está mais forte. Estou me sentindo mais descansado do que em anos. A voz dele não era só de alívio, era de assombro, como se tivesse descoberto um segredo que sempre esteve à vista e estava. Não se tratava de uma cura milagrosa, e sim de parar o dano. Assim que ele deixou de alimentar o fogo da inflamação,
o corpo pôde começar a se reparar. E a história do Roberto não é única. É uma história que tenho visto se repetir vez após vez. 5. A estratégia para a liberdade. Você se surpreenderia com a frequência com que um homem faz a coisa certa do jeito errado e acaba sentindo que nada funciona. Já vi isso com suplementos, dietas da moda e até com ervas. Por isso, sempre lembro aos meus pacientes que o como importa tanto quanto o cu. Se você vai usar esta estratégia para restaurar a saúde da sua próstata, precisa dar ao corpo a melhor chance de responder. Comece. Não. Tente mudar tudo da noite para o dia. Comece com uma coisa. Escolha um dos 3 inimigos e elimine-o completamente por 30 dias. Se o leite é sua fraqueza, pare com o leite e experimente uma alternativa vegetal aveia, amêndoas ou coco, mas certifique-se de que não tenha açúcares adicionados. Se a carne vermelha é o problema, experimente peixe, frango ou proteínas vegetais. Faça uma substituição, não apenas uma eliminação. E se os açúcares são sua nemes, corte refrigerantes, doces e pão branco. Facilite, troque por frutas, água com gás e grãos integrais. A chave não é perfeição, é constância. Digo aos meus pacientes para comerem mais verduras, especialmente as ricas em antioxidantes e licopeno, como tomates cozidos e brócolis. Esses superalimentos não são apenas anti-inflamatórios. Também demonstraram apoiar diretamente a saúde da próstata. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Isto não é sobre privação, é sobre empoderamento, é sobre assumir o controle da sua saúde. É um ritual diário. Você diz ao seu corpo, eu estou com você, estou cuidando de você. E agora vamos falar do que você pode esperar sentir após 30 dias fazendo isso, porque as mudanças vão muito além do banheiro e podem surpreender você. 6. O que acontece depois de 30 dias? Algo incrível acontece quando um homem se mantém fiel a um único hábito saudável. Não 5, não 10, apenas um. Vi isso acontecer inúmeras vezes na minha clínica. Um homem entra se sentindo derrotado, cético, até um pouco envergonhado, mas volta um mês depois com um brilho no olhar. A postura muda, ele fica mais ereto, fala com mais clareza, ri com mais leveza. E eu já sei, antes mesmo de ele dizer uma palavra, que algo mudou. Quando você reduz drasticamente alimentos inflamatórios por 30 dias, não é só sobre a próstata. Sim, muitos homens notam menos idas noturnas ao banheiro, jato mais forte e sensação de esvaziamento completo. Mas isso é só o começo. O que realmente se destaca é como todo o corpo passa a responder. A energia volta, o foco mental fica mais afiado. E o sono profundo se torna realidade em vez de fantasia. Aquela névoa mental que tantos homens atribuem à idade começa a se dissipar. Eles se sentem mais leves, mais claros, mais conectados consigo mesmos. Um me disse que recuperou a confiança para ir a um jogo de futebol com os netos, sem se preocupar com banheiros. Outro contou que a esposa perguntou se ele tinha começado algo diferente, porque parecia e se sentia mais feliz. Essas não são histórias aleatórias, são mudanças biológicas reais. Menos inflamação sistêmica significa um corpo mais saudável. Um corpo mais saudável significa uma próstata mais saudável. E uma próstata mais saudável significa recuperar a liberdade que você achava ter, perdido para sempre. E aqui está a parte mais bonita. Você não precisa ser perfeito. Não tem que mudar toda a vida da noite para o dia. Basta enviar ao seu corpo um sinal repetidamente. Esse é o poder da constância. Ela se acumula. Mas, e se você já tentou de tudo antes e nada funcionou? E se tem medo de voltar a ter esperança? Eu entendo profundamente esse sentimento e é exatamente por isso que a próxima parte é tão importante. Você precisa saber que isto não é só um truque, é uma base. Sem ela, até os tratamentos mais fortes podem fracassar. 7. Porque isto é a base, não um reparo temporário. Vi muitos homens buscarem soluções rápidas, pílulas, cirurgias, injeções, esperando resultados instantâneos. E quando não funcionam ou deixam de funcionar, a decepção é profunda. Já vi homens entrarem no meu consultório de ombros caídos, sentindo que tentaram de tudo e falharam. Mas a verdade é que a maioria dessas abordagens mira o sintoma, não a fonte. E aí tudo muda. Veja, seu corpo não é apenas uma máquina que você liga quando convém. É um sistema vivo que responde ao ritmo, não ao esforço aleatório. Reduzir alimentos inflamatórios funciona porque fortalece a base, a mesma base da qual depende a saúde da sua próstata. Eles não forçam uma resposta artificial,
nutrem a capacidade do corpo de se curar naturalmente. Quando os homens me perguntam por me preocupar com a dieta se posso simplesmente tomar um remédio, minha resposta é simples, porque remédios sem base são como construir uma casa na areia. Podem aguentar por um tempo, mas não vão durar. No fundo, a maioria não busca apenas uma solução rápida, busca voltar a se sentir ele mesmo. Querem constância, confiança, controle. Isso só vem de reconstruir o que o tempo e o estresse desgastaram. A beleza é que nunca é tarde. Já vi homens de 70 e 80 anos com mudanças notáveis, não porque fizeram algo extremo, mas porque se comprometeram com um pequeno hábito constante em que o corpo pode confiar. Essa é a diferença entre gerenciar um problema e curá-lo. E agora que você entende o porquê por trás dessa mudança poderosa na dieta, é hora de amarrarmos tudo. Porque no fim, isto não é apenas sobre comida, é sobre você, sua vida, seu legado e sobre que tipo de homem você ainda tem tempo de se tornar. Vamos falar disso. Se existe algo que eu espero que você leve daqui, é que seu corpo não desistiu de você. Mesmo que tenha se sentido frustrado, envergonhado ou cansado, a verdade é que ainda há uma faísca em você e, às vezes, tudo que ela precisa é do sinal, certo para voltar à vida. Falamos do que realmente está acontecendo, como a inflamação crônica causada por certos alimentos é a raiz dos seus problemas de próstata. Vimos o trio de inimigos leite, carne vermelha e açúcares e como eles alimentam esse fogo interno. Compartilhei a história do Roberto, que achou que seus melhores dias tinham ficado para trás até começar uma mudança simples na dieta e recuperar o sono e a tranquilidade. Guiei você exatamente sobre como usar esta estratégia, como fazer o hábito se manter e o que esperar após 30 dias, não só no banheiro, mas em como você pensa, sente e se apresenta na vida. E exploramos porque isto não é um truque ou uma tendência, e sim uma base, uma forma de devolver ao corpo aquilo que ele vem pedindo em silêncio. Dediquei minha vida a ajudar homens a recuperar a força, a conexão e o senso de si mesmos. E posso dizer com absoluta certeza, nunca é tarde para recomeçar. Você não precisa ser perfeito. Não precisa fazer tudo de uma vez. Só precisa começar com uma mudança simples e a disposição de acreditar que a mudança ainda é possível. Porque eu vivi isso com meus pacientes e agora talvez seja a sua vez. Isto é mais do que um conselho. É um lembrete diário de que você ainda está vivo. Ainda é capaz e ainda é um homem completo. A escolha é sua. Se este vídeo lhe deu esperança ou ensinou algo valioso, tire um momento para curtir, compartilhar e deixar um comentário abaixo. Eu leio todos! Sua voz ajuda esta mensagem a alcançar mais homens que precisam dela. E se você gostaria de apoiar o canal, para que possamos continuar criando conteúdo honesto e baseado em ciência, considere fazer uma pequena doação. Cada pouquinho faz diferença.